Vamos fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, pedindo assim para que a espiritualidade maior faça-se presente em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas do planeta Terra. Dê a elas, além da esperança, a fé e a certeza de que os dias são melhores. Fazei com que a coragem, a determinação, a sabedoria, a paciência e principalmente a solidariedade faça-se presente no corações de todos nós seres humanos na condição que estamos agora passando. Querido Mestre Jesus, com a Tua permissão iniciamos mais um estudo nesta noite e pedimos para que os Espíritos benfazejos possam levar todas estas boas vibrações de amor, de alegria e de solidariedade para o maior número possível de pessoas, para todo o planeta Terra. Assim também pedimos para que magnetize todo e qualquer alimento que estivermos ingerindo, desde água, desde alimentos sólidos, para que possamos ter a imunidade muito mais próspera, muito mais ativa, principalmente neste momento que estamos passando. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos com Tua sabedoria e assim pedimos a Tua permissão para o estudo de hoje e também aos demais Espíritos presentes e aos nossos Espíritos protetores e também ao Espírito orientador deste estudo. Queridos, muito obrigado. Deus, Pai, que sois todo poder, amor e bondade, permita-nos em Tua presença, assim, expandirmos os nossos sentimentos de amor e solidariedade para o próximo. Iniciamos mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, antes do estudo, nós vamos fazer uma leitura do livro Sinal Verde, né? Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E o tema é obstáculos. Diante dos obstáculos, fazei o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardai outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem, através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Bom, essa última parte vai bem a calhar, né, o que a gente está passando agora no mundo inteiro, né, que é: se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Né? Olha que interessante. Porque hoje o que nós estamos passando no mundo, né, é uma transformação do planeta de provas e expiações para regeneração. E hoje o que nós estamos tendo? Tempo. É como se essas enfermidades, esse vírus viesse e dissesse para a humanidade: basta, vamos dar uma pausa, dê um tempo. E talvez sim, esse tempo é mesmo para recolhermos e nos conhecermos melhor e também nos aproximarmos mais de Deus. Gostei muito dessa mensagem inicial, né? Então, se em matéria de colheita Deus nos pede um tempo, que é o que nós estamos passando agora, então temos que ter um tempo para Deus, para que a gente possa refletir. Seguindo a isso, o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, né, continua no capítulo 6, na instrução dos Espíritos, o último parágrafo do item 5. E ele diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eu gosto muito dessas duas orientações do Espiritismo, porque situa realmente o verdadeiro espírita. E quando eu falo de verdadeiro espírita, eu não estou me referindo somente a quem segue o Espiritismo, né? Mas a vida cristã em si, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que
traz a prática de Jesus Cristo, né, que traz todos os conhecimentos, todas as vivências, que busca interiorar para nós constantemente, todos os dias, né, todas as, como que eu posso dizer, todas as benfeitorias que Cristo nos apresentou há 2000 anos atrás, né? Então, quando ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, não adianta eu dizer que eu sou espírita ou que eu sou um cristão, se eu não pratico o primeiro ensinamento, que é amai-vos uns aos outros, respeitai-vos uns aos outros. E em todos os estudos, em todas as religiões, isso é muito batido, porque as pessoas batem constantemente nisso, porque nós precisamos amar-nos verdadeiramente, cada vez mais uns aos outros, independente de nossa situação, ou de quem somos, ou do cargo que ocupamos. Temos que amar as pessoas, temos que amar-nos, né, também. Não é só, como que eu vou conseguir amar o próximo se eu não me amo? Será que ter amor próprio é egoísmo? Não. Ter amor próprio, né, é o primeiro embasamento para que eu possa conseguir amar a outra pessoa. Porque é muito dificultoso eu amar alguém quando eu não me amo. Mas também, pela prática, pela ação e pelo hábito de me forçar a gostar e amar a outra pessoa, eu vou começar a ver qualidades em mim que eu também posso amar. Por isso que a orientação do Espiritismo para os espíritas é amai-vos. Ame sempre, constantemente. Por isso que a orientação do Espiritismo é também, né, a mesma que Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. Amai-vos. Amai-vos constantemente. Olhai para o próximo com a sinceridade e a certeza de que você está aí para fazer o bem para ele. E em contrapartida, é claro que você vai receber o bem. Jesus, em toda a sua estadia no planeta Terra, desde quando reencarnou, desde quando encarnou, podemos dizer assim também, né? Literalmente encarnou, um espírito altamente evoluído como ele é, né? Ele só trouxe essa mensagem para nós: amai-vos. Eu estou aqui para mostrar para vocês que com amor tudo se pode. Eu transformei todos os 10 mandamentos em apenas 2, porque se você cumpre os 2 mandamentos, você automaticamente cumpre todos os outros mandamentos, todas as outras leis de Deus, todas as outras leis da natureza, né? Então, que fique bem gravado em nossa mente que para ser um bom cristão, para ser um espírita cristão, eu preciso amar. Amai-vos. Introduzir este ensinamento do Espiritismo, do cristianismo também. Porque o Espiritismo ele vem nos mostrar, né, a verdadeira nobreza de Cristo, né, a verdadeira faceta do cristianismo, que é esta: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, que quando eu começo a aprender a amar, eu preciso então me instruir. Por quê? Para que eu possa realmente amar com sabedoria. Não amar um amor cego, um amor sem lógica e sem razão. Por isso, o Espiritismo nos diz bem claramente o quê? Que a instrução, né, é o que nos dá suporte e embasamento para que a gente possa ter uma fé alicerçada. Porque a fé cega é uma fé que não há questionamento. Aquela fé que você não questiona, aquela fé que você não faz uma análise, aquela fé que você não faz uma observação, que você não coloca sobre o amparo da razão espiritual, ela é uma fé cega. E a fé cega, ela prejudica muito a humanidade. A fé cega, ela prejudica tanto os seres humanos que faz com que eles se tornem inimigos. Às vezes dentro da própria religião, ou às vezes uma religião com a outra. Porque Cristo nos convida a amar. E quando Ele nos convida a amar, Ele diz o seguinte: a fé é, com toda certeza, sem nenhuma dúvida, a manifestação mais perfeita da espiritualidade. E ela se apresenta para nós, na humanidade, pela representatividade do amor. Se eu amo verdadeiramente, eu sou uma pessoa que tem fé. Eu tenho fé que tudo passa, que as coisas melhoram, que o mundo vai melhorar, que as pessoas vão progredir, que as pessoas vão melhorar, que as pessoas que estão passando por dificuldade é um aprendizado, que as pessoas que foram, que partiram, também estão muito bem acolhidas, porque eu tenho fé nisso.
Eu tenho fé que elas estão recebendo de acordo aos vossos merecimentos e estão sendo amparadas neste momento pela espiritualidade, pelos espíritos de luz. Porque, mais do que nunca, eu compreendo que quando Cristo veio para o planeta Terra e nos apresentou este ensinamento de amor para o próximo, então eu entendo que o Deus, aquele que criou-nos de forma simples e ignorante, é completamente amor. Então ele não é um Deus que eu tenho que temer, ele não é um Deus colérico, ele não é um Deus que castiga, ele não é um Deus que pune, ele não é um Deus que divide a humanidade, ele não é um Deus que diz, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o país ou para o limbo. Não. Ele é um Deus pacífico, de amor e de união. É um Deus de fraternidade. É um Deus puro. É a maior representatividade, né? Deus é a maior, para nós, no plano terreno, é a maior representatividade do amor. Então, se eu digo que sou cristão e acredito em um Deus que é colérico, que é, em alguns casos, temido, eu ainda não compreendi a verdadeira missão de Cristo na Terra, que veio nos apresentar a boa nova, que veio nos apresentar a manifestação mais pura e verdadeira de Deus. De acordo ainda com o nosso entendimento, de acordo ainda com a nossa faculdade. Porque talvez se Cristo ainda nos apresentasse um pouco mais desse amor, nós ainda não compreenderíamos, como ainda a gente não compreende até hoje. A gente vê, né, hoje muitas pessoas, né, dentro dos seus mundos sendo ainda muito críticas com as escolhas que outros seres humanos fazem. Nós vemos pessoas dizerem que a Bíblia diz isso, que tem que seguir a isso, né? E isso é muito sério, porque, peraí, eu estou compreendendo a mensagem de Cristo no Novo Testamento? Quando ele me coloca a situação aqui, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, me vem uma questão na memória, que ocorre muito, hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O índice de homicídio de homossexuais é muito grande, né? Por quê? Pela má interpretação que hoje os religiosos fazem. A intolerância, o desrespeito e o preconceito e o ódio, que esta doença é terrível, ela surge de dentro da própria religião. Por não compreender a mensagem de Cristo, quando Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Cristo nunca amou ninguém com uma pedra na mão para atacar na cabeça. Cristo nunca amou ninguém com uma faca para esfaquear. Nunca amou ninguém detento de tanto presunção a ponto de dizer que ciclano e fulano está certo ou está errado. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele simplesmente nos amou de forma pacífica, humilde, de forma harmônica. Essa foi a maneira como Cristo nos amou, e nos amou com sabedoria, né? Sendo sempre justo, sempre justo. Então, eu vejo muito hoje, e me vem isso na memória, né, porque é o que mais está na mídia, o que mais acontece na mídia, certo? Esses períodos agora, né, mas não parou, provavelmente não parou, mas a gente vê grandes líderes religiosos utilizar a própria palavra da Bíblia para poder condenar a atitude dessas pessoas, quando na realidade, no mesmo livro, no mesmo versículo, ou no mesmo capítulo, está escrito punições semelhantes, né? Por que então que eles enaltecem mais uma e não a outra? Se alguns dizem que na Bíblia está escrito que deve ser apedrejado um homossexual porque se deitou com outro homem ou uma mulher e vice-versa, nesta mesma passagem está escrito que o filho que responde para o pai também tem o mesmo direito de ser apedrejado em praça pública. Agora, o que nós temos que entender está certo a maneira com que a religião está trazendo isso para a humanidade? Quando a religião tem que nos apresentar o que? A passividade, o amor, a alegria, a prosperidade, a união entre os reis. E ainda mais ainda, quando Cristo veio e nos diz, eu vos venho trazer a boa nova. A boa nova é o Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo, do começo ao fim, que nos consta apenas os 4 livros da Bíblia, né? Fora os outros apócrifos que existem dos outros apóstolos, como o Espiritismo coloca aqui, espírita, instruí-vos, eis o segundo, eu vou começar a entender que, peraí, se Cristo tinha 12 apóstolos, por que são 4 que escreveram a Bíblia? Não, todos escreveram, não eram analfabetos.
Eles também fizeram um registro deles. Então, qual é a questão em si? Então, vamos estudar, vamos buscar o conhecimento. Né? Sabemos que nos 4 evangelhos, a presença de Cristo ela é muito harmônica. Ela não é uma presença de temor, de castigo, né, de imprudência. Ela é uma presença de amor, de benequitude. Ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí. A religião, ela deveria ser o elo com Deus. Mas ela é, na realidade, né, no meu ponto de vista, quanto espírita, e que eu venho observando pelo mundo, a religião está sendo ultimamente, né, a propagação do próprio anticristo. Porque é uma religião que leva o nome de Cristo, do cristianismo, mas que condena, que excita o ódio, que excita a não aceitação do seu irmão, dependendo da escolha que ele fez, ou de qualquer outra seja relação, ou qualquer outra comunidade que você está inserido. A religião ela tem o dever de nos excitar ao amor, à aceitação das pessoas, a amá-las do jeito que elas nos apresentam, não da maneira como muitas vezes ocorre. E isso ocorre por falta de instrução, por falta da prática número 1 que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida, né? E que o próprio Evangelho de Cristo também nos convida, muito claro isso, que é amai-vos uns aos outros, e a segunda condição que é instruir, e nos instruir, buscar o conhecimento nas fontes certas, e buscar o conhecimento, e muitas vezes é também conhecer um pouco mais do meu próximo, me relacionar mais com ele, saber as verdades que circundam na mente dele e no coração dele. Isso é instruir, porque quando a gente faz isso, a gente consegue compreender que estamos adentrando no mundo mais perfeito do cristianismo. Porque o que eu vejo de Jesus Cristo, o que eu consigo compreender do cristianismo é a mais pura perfeição do amor. Aonde tem amor não entra qualquer outro ato de injustiça com o ser humano. E eu não tenho, quanto cristão, eu tenho o dever de propagar o amor. Se por alguma aventura eu propago alguma descrença ou alguma desavença entre os meus irmãos, eu não estou sendo de fato um cristão, eu não estou sendo de fato um espírita. E ele continua, todas as verdades são encontradas no cristianismo. Olha que lindo. Todas as verdades que nós passamos, que nem já foi comentado no estudo passado, as dores, os sofrimentos, as angústias, as perturbações, as injúrias, as perdas, as crises, as doenças, as enfermidades, por tudo isso que passamos, nós vamos encontrar uma solução no jugo leve de Jesus Cristo. Então, as soluções para o nosso problema, elas estão inseridas hoje no cristianismo. Mas para isso basta eu entender que eu preciso primeiro amar o próximo e instruir-me em relação à vida das pessoas, em relação aos acontecimentos. E ele diz que os erros que nele criaram são raízes de origem humanas. Olha que lindo isso. Mas olha, o cristianismo está dizendo isso. Não, o cristianismo prega a boa nova. A boa nova é o amor ao próximo. A boa nova são os 2 mandamentos que Cristo nos trouxe. Basta pegar o Sermão da Montanha que a gente vai encontrar isso muito bem claro. Esta é a boa nova, né? É a união dos seres. Cristo veio para nos unir em relação ao amor que nós temos que experimentar e vivenciar. E é um amor fraterno, é um amor solidário. Agora, os erros que o cristianismo apresenta, ela não provém do Cristo, ela não provém de Deus, ela provém da humanidade, dos líderes que detêm a chave de suas religiões e podem sim manipulá-las ao seu bel prazer, principalmente quando encontram mentes perturbadas que ainda não conseguem fazer desassociações daquilo que é ilusão e do que não é. Os erros do espiritismo, eles não têm origem espiritual, eles têm origem humana. Por isso que o cristianismo, por isso que o espiritismo nos convida, né, a instruirmos. Então, se eu estou numa filosofia, numa religião, mesmo sendo espírita ou não, e eu consigo perceber erros nessas religiões, eu tenho que desassociar de que estes erros, eles não pertencem à espiritualidade. Eles pertencem à humanidade que está deturpando o conhecimento, de qualquer religião que seja. E aí a gente pega o princípio do cristianismo.
Os erros que são apresentados no cristianismo e que as religiões nos trazem são deturpações humanas, não da espiritualidade. Por isso que a espiritualidade sempre nos recobra e sempre nos convida a fazer uma reflexão, uma reforma íntima, para eu não seguir cegamente fulano de tal. Porque nós somos seres dotados de sabedoria e conhecimento. Deus nos deu isso. Então significa que eu não preciso ouvir alguém e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Eu até coloco no meu livro, no primeiro livro e no segundo, que fala o seguinte: se a verdade agora me falhou a memória, mas é mais ou menos assim: todas as religiões possuem fagulhas da verdade. É exatamente isso. Que se a verdade pertencesse a uma única religião, nós não teríamos aí hoje no mundo diversas filosofias, né, adequando-se a cada cultura. Então a verdade de Deus, ela é repleta, ela é extensa. Uma religião não detém a única verdade de Deus, assim como o Espiritismo também não detém. O Espiritismo, ele nos traz à luz do conhecimento, né, as palavras que Jesus Cristo nos disse, os exemplos e os aprendizados que nós temos que seguir. Mas ele não nos traz como sentido, como isto é verdade absoluta, porque ele comprova pela ciência o que é e o que não é. Aquilo que é comprovado, nós vamos introduzir como verdade baseada numa fé racional. Eu consigo acreditar nisto porque eu tenho uma prova e eu tenho uma fé alicerçada nesta razão. E não é uma fé cega. Porque a fé cega, ela é tão complicada porque se eu sigo uma determinada filosofia e eu tenho como ponto de referência uma determinada pessoa como meu, como que eu posso dizer? Como uma pessoa, como líder, exatamente, alguém que eu vou me inspirar. A minha fé é tão cega que se esse líder cai, que se esse líder faz algum ato de iniquidade, eu vou me virar contra a própria religião e vou acusá-la. E vou ainda acusar a Deus. Isso é uma fé cega, é uma fé sem racionalidade. A fé com racionalidade é aquela fé que acredita no que Jesus Cristo nos veio trazer e está embasada pelo amor. Isso é uma fé racional. Uma fé irracional é uma fé que te leva à decadência. E é o que nós vemos hoje, né, o próprio ser humano indo à decadência por uma fé irracional, por uma fé cega. Tenho que raciocinar. Quando eu estou diante de um público que me excita o ódio ou a raiva contra o meu irmão pela escolha dele, eu estou diante da oportunidade de exercitar a minha fé verdadeira, que é a fé do amor cristão. Porque se eu me deixar envolver por estas pessoas, eu estou utilizando de uma fé cega, por um princípio que não foi estudado e não foi analisado. O Espiritismo nos convida ao estudo. E ele diz: e eis que, além do túmulo em que acreditáveis, o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, de 1860. Olha que bonito. Ele nos coloca que os nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, que já estão na erraticidade, além do túmulo, então falar além do túmulo seria depois da morte carnal, eles vêm até nós e nos apresentam sede para com o próximo, né, misericordiosos, porque Jesus Cristo é o vencedor da iniquidade. Jesus Cristo é o verdadeiro profeta enviado por Deus. Jesus Cristo é sim o Messias, aquele que pode saciar as nossas angústias, as nossas aflições e as nossas imperfeições, para que a gente possa evoluir e galgar mais um degrau na espiritualidade. Então os Espíritos nos convidam a esta reforma íntima, para que eu possa entender que todas as verdades são encontradas no cristianismo, e que eu preciso amar o próximo e me instruir em relação a tudo que me cerca, para que eu tenha uma fé embasada por princípios espirituais e não uma fé embasada por cegueira. E ele ainda nos coloca essa condição, né? Jesus Cristo é o vencedor. Então eu compreendo que o Espiritismo, ele tem o cerne do cristianismo, porque ele me apresenta Jesus como um vitorioso, ele me apresenta Jesus como um ser de luz
que nos deu condições de nos tornarmos igual a Ele. Mas para isso eu preciso praticar, eu preciso honrar, eu preciso ter a ação constantemente, né, destes ensinamentos de Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu coloco vos tenho amado porque Cristo nos ama ainda até hoje. Cristo nos convida todos os dias a uma reforma íntima, né? Para quem está no plano terreno, encarnado, para quem está desencarnando, vai se deparar com essa verdade, que Cristo é o nosso governador, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso guia e mais, Ele não é o nosso Pai. Jesus Cristo é nosso irmão, porque foi criado assim como nós, simples e ignorante, e galgou vários mundos espirituais para chegar ao patamar que Ele está hoje. Os arcanjos também são espíritos que foram criados simples e ignorantes e que chegaram ao seu ápice da evolução. São os seres mais próximos de Deus. Nós também podemos chegar a esse ápice. Os arcanjos, os anjos, eles eram átomos simples e que evoluíram. Passaram pelo mesmo processo que nós passamos. Então nós também vamos chegar a esse ápice de evolução. E enquanto estamos sendo evoluídos e evoluindo, seguindo aos exemplos de nosso governador, de nosso irmão e mestre Jesus Cristo, outros espíritos estão nascendo, igual nós, simples e ignorantes. E a nossa missão é também auxiliar esses espíritos. Muitos nascem no planeta Terra, outros em outros planetas, menos desenvolvidos do que o próprio planeta Terra. E é a nossa responsabilidade, enquanto espíritos, também auxiliá-los, conforme a gente vai galgando, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente. Podemos ser anjos na vida das pessoas aqui mesmo no plano terreno, mas também podemos continuar sendo no plano espiritual assim que a gente desencarna. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje no estudo, ela é muito simples. Que para ser um bom espírita, eu preciso, antes de tudo, compreender o cristianismo. E que para eu dizer que eu sou cristão, eu só posso realmente afirmar isso com toda a capacidade que existe dentro de mim, quando eu olhar para o próximo e, mediante todos os defeitos que ele me apresentar, eu sorrir de uma maneira bem serena, abraçá-lo e dizer: eu te amo, porque eu sinto a presença de nosso Mestre Jesus aqui conosco. Somente amando verdadeiramente, amando sem presunção, sem qualquer tipo de ato de preconceito ou qualquer ideia formulada, somente amando livremente é que eu me tornarei um bom espírita, um bom cristão. O Espiritismo então nos convida: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E todas as verdades são encontradas no cristianismo. Muito obrigado.